vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. A chamada do programa foi Abra Caminhos no Deserto, né? A orientação de Deus para mim e para você hoje é que você continue a abrir caminhos no deserto. Se você ainda não está abrindo, então comece a abrir, porque esse é seu papel. Se você está abrindo e está difícil, está com vontade de desistir, não desista, porque Deus ele não joga você para fazer algo sem lhe amparar. Deus não manda você fazer, leva você para algum lugar ou te coloque em alguma situação que ele não possa dar suporte, porque Deus ele dá suporte a você em todas as áreas, entendeu? Agora tem aquele tipo de gente que quer fazer sem Deus mandar, aí fica usando aquele bordão, né? Deus mandou, Deus garante, Deus mandou, Deus garante, e nada dá certo, né? E muitas vezes não foi Deus que mandou, foi a sua carne, sua alma que quis fazer e você achou que era o Espírito que estava falando com você. Então, assim, o Deus hoje trouxe uma mensagem para nós de aconselhamento, né? Uma mensagem de aconselhamento e de despertamento para o nosso chamado. Despertamento para o nosso ministério, para o ministério individual de cada um. Porque às vezes nós temos um ministério, você tem um determinado ministério, mas às vezes você quer fazer outras coisas. E dentro do nosso ministério pessoal, existe algo que todos nós devemos fazer, que é o que João Batista fazia, abrir caminhos. Né? Então esse ministério de abrir caminhos não é um ministério individual, é um ministério coletivo. Só que existem diversas maneiras de abrir caminho. A maneira como Deus usava João Batista era uma. A maneira que Deus vai usar você talvez não seja a mesma. Mas isso não impede você de abrir caminho e de caminhar, né, dentro da verdade de Deus. Porque abrir caminho de qualquer forma também, querido, eu digo para você que é melhor nem abrir. É abrir caminho baseado e respaldado e apoiado na verdade de Deus, né? Então vamos lá. Lucas capítulo 3. Primeiro versículo diz assim. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes sendo tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e da região de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus até João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, dizendo, a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, faça seus caminhos retos. Todo vale se encherá, todo monte de colina será reduzida, o que é torto será feito reto, e os caminhos acidentados serão aplanados, e toda a carne verá a salvação do Senhor. Amém? Lucas, Evangelho de Lucas, para quem chegou agora, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Então, semana passada, se eu não me engano, acho que nessas últimas semanas aí, nessas últimas ministrações aqui no Caminho da Sabedoria, o Espírito de Deus, ele tem nos alertado que o nosso chamado é o mesmo chamado, né, de João Batista, né, com algumas ressalvas, né, algumas ressalvas. Nem todo mundo, foi o que eu disse aqui no instante, vai ser usado para abrir caminho da mesma forma que o João era usado por Deus, com aquela ousadia que João tinha, né? Então, abrir caminhos para a verdade é o nosso chamado, né? Abrir caminhos para a palavra de Deus, abrir caminhos para Jesus, né? Para que Jesus aconteça na vida das pessoas, é o chamado de todo mundo. Só que essa tarefa aí, ela não é uma tarefa fácil, né, gente? A gente sabe que não é. A tarefa de abrir caminhos, de trazer a verdade, né, para as pessoas que estão cegas espiritualmente, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa muito complicada, né? Ela não é confortável, ela não é uma tarefa que vai ser aplaudida, né? Você não vai ser aplaudido nisso, pode ter certeza. Muito pelo contrário, você vai ser criticado. Quando você quer trazer a luz da verdade,
Trazer a luz da verdade, você acaba sendo criticado. Então, assim, para descortinar a verdade, para você abrir os olhos das pessoas, né? Abrir os olhos dos cegos para o entendimento da doutrina verdadeira, é como você andar na contramão do sistema. Você anda na contramão do sistema, como você tá num barquinho, como aqueles discípulos estavam. Lembra semana passada que a gente falou sobre a travessia dos discípulos na tempestade? Os discípulos estavam remando contra a maré, remando contra o vento contrário. Então, você praticar o chamado do despertamento para a verdade é como você remar contra a maré. E remar contra a maré, querido, é uma tarefa difícil, uma tarefa exaustiva e uma tarefa perigosa, muito perigosa, viu? É bom que a gente fique ciente disso, que o trabalho de abrir caminho, esse trabalho de trazer a luz da verdade para as pessoas, né? De agradar a Deus e não agradar o homem, ele é um trabalho perigoso. E essa era a missão de João, né? A missão de João Batista era essa, né? João Batista, ele foi a dobradiça, sabe? A dobradiça, ele foi a ponte entre a antiga aliança e o Novo Testamento, né? Ele foi a ponte, foi a divisão, o divisor de águas, né? O João, ele foi precursor, isso a gente já sabe, foi precursor do Messias, precursor de Jesus, e ele abriu as portas da verdade. Ele abriu as portas da verdade, do caminho e da vida, né, para o povo. Foi isso que ele fez. E se o nosso chamado, se Deus diz que o nosso chamado, ele é como o chamado de João Batista, o nosso chamado, ele deve ser o mesmo de João Batista, o chamado de abrir caminhos. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, e foi o que Deus trouxe para nós hoje, é tentar entender na sua totalidade o que foi esse ministério de João. Né? Porque muita gente só conhece João como um homem rude, como um homem que se alimentava de mel de abelha, como um cara grosseiro, como um ogro. A imagem que eu tenho de João, eu tô falando pra você. Quando falo em João Batista, eu visualizo aqueles homens das cavernas, sabe? Eu visualizo aquele homem cabeludo, vestido de pele. Aquele homem das cavernas grosseiro, sem educação, sem papa na língua, com um cacetete na mão, batendo em todo mundo. Eu só visualizo aquele homem ali. O homem primitivo, o homem das cavernas. Só que não era só isso, gente. O chamado de João foi um chamado muito rico, foi um chamado essencial para o ministério de Cristo. O evangelho aqui de Lucas, esse evangelho aqui, ele é considerado, o livro de Lucas, o evangelho de Lucas, ele é considerado pelos teólogos como a obra-prima do Novo Testamento. Por quê? Porque o Lucas, doutor Lucas, ele conseguiu trazer Jesus, trazer um melhor relato da vida de Jesus. Foi o evangelista que mais detalhou a vida de Cristo. Foi o evangelista que mais revelou Jesus como um homem perfeito, sabe? Foi o evangelho de Lucas. E aqui nesse capítulo 3, ele nos traz João Batista. Ele chega com João. E João, ele aparece para nós aqui, nesse momento do capítulo 3, num cenário de mudança, sabe? Num momento em que a história, ela estava mudando profundamente. Ela estava sendo mudada profundamente, né? O capítulo 3, ele começa citando, nós lemos aqui, 7 personagens, 7 homens que fizeram parte desse tempo que a história estava vivendo, um tempo de maldade, sabe, gente? Um tempo de corrupção moral. E foi nesse tempo aqui que Deus levantou João. João começou a pregar na pior hora. Porque pregar no momento bom é bom, né? Pregar no momento bom é fácil. Agora, Deus lhe levantar no meio do olho do furacão, querido. Deus levantar você no momento que ninguém quer ouvir a verdade, no momento que tá todo mundo contaminado, todo mundo tá cego espiritualmente. João, ele foi levantado nesse momento aí. E esses personagens ali, todos eles foram essenciais
para o ministério de João. Sabe por quê? Ó? Desses 7 personagens que foram citados aqui, 5 deles eram políticos. Eu quero que você preste muita atenção no que Deus vai falar, porque o que Deus vai falar aqui é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Então a Bíblia, querido, ela tem tudo. A Bíblia, a sua vida, a nossa vida, ela está toda aqui na Bíblia. Então fique tranquilo, só preste atenção, fique ligado, abra seus ouvidos espirituais para entender o que Deus está falando com você. Para você que está esperando resposta, que não está entendendo o cenário que nós estamos inseridos hoje no Brasil. O cenário que a igreja cristã, que o cristianismo hoje está inserido. Então preste atenção no que Deus vai falar. Tinham 5 líderes políticos entre esses 7 homens. Tinha o Tibério César, tinha o Pôncio Pilatos, tinha o Herodes, tinha Filipe e tinha Lisânias. 5 homens políticos, cada um tomando conta de uma parte daquele mundo antigo. Cada um tomando conta de uma parte da terra. E tinham 2 líderes, 2 sumos sacerdotes, 2 líderes religiosos. O Anás e o Caifás, né? E esses homens aí, todos eles, foi dito aqui, eu já vou repetir novamente, eles formaram o contexto histórico que deram início ao ministério de João Batista. Porque o ministério de João Batista não apareceu aqui, ele não surgiu nessa época por coincidência, porque vocês já sabem que no reino de Deus, querido, não tem coincidência. Vocês já sabem que tudo acontece com um propósito. Tudo que acontece debaixo do céu tem propósito. Que no tempo que tá, todo o tempo debaixo do céu, ele tem propósito. Então, assim, esses homens aqui, esse cenário político que o mundo tava, foi o cenário que Deus preparou para levantar João, né? Por quê? Porque o mundo, ele estava mergulhado numa iniquidade terrível. O mundo estava mergulhado numa contaminação terrível, onde tanto poder político quanto poder religioso estava corrompido. Bem, tanto a política, tanto o governo político quanto o governo religioso estava corrompido. Para você ter uma ideia, a coisa era tão séria, que haviam 2 sumos sacerdotes. Quando a lei dizia que não, que era somente um. Mas eles entenderam que seria 2. Alguns teólogos dizem que isso já era como se estivesse batendo um martelo no fim de uma era, sabe? Mudando algumas coisas que estavam lá em Deuteronômio, Levítico, lá no Antigo Testamento. Mas o que importa é que tinham 2 sumos sacerdotes. Então, eles já estavam quebrando leis que eles mesmos se orgulhavam de respeitar, de proclamar, mas por conveniência própria. Então, eram 2 sumos sacerdotes. Uma hora eu vou pregar sobre Anás e Caifás aqui, porque a gente não tem tempo. Vontade eu tive de destrinchar aqui esse negócio aqui, desses 2 sumos sacerdotes, mas eu não tenho tempo. E aí, o que acontece? Eles quebraram a própria lei, né? Era como se o mundo, João estava em um lugar, como se o mundo, ele tivesse sido, Deus tivesse pego o mundo e entregado nas mãos de homens terríveis, de homens perversos. Por quê? Porque o perfil do governo era esse. Esse era o perfil do governo daquela época, né? Só que, assim, depois de um silêncio, porque nós sabemos que Deus ele ficou em silêncio num período de 400 anos. Depois de um silêncio profético de 400 anos, que mesmo Deus em silêncio, deixa eu dizer para você, viu? Os sacerdotes, eles continuaram fazendo sacrifício, os sacerdotes, eles continuaram cumprindo as tradições, festas continuaram sendo realizadas, só que a palavra de Deus, querido, ela estava ausente. Foram 400 anos que ninguém falou. 400 anos que Deus não usou ninguém, Benival. Nenhum profeta abriu a boca para falar o que Deus estava querendo, para dizer o que Deus, para tentar dizer o que Deus estava pensando, né? Porque ninguém vai saber o que Deus está pensando. Mas foram 400 anos de silêncio de Deus, 400 anos sem palavras, sem saber qual era a ordem, qual era a orientação de Deus. 400 anos de silêncio. E foi no meio desse deserto espiritual aí que Deus foi lá e levantou o último profeta dele. Porque o João Batista, querido, foi o último profeta da antiga aliança. O último profeta foi João. Foi João Batista, né? Interessante que a Bíblia ela fala assim, e a palavra veio a João, né? Assim que a Bíblia fala. Deixa eu ver aqui, versículo
nananana, e a palavra veio a João, assim, a palavra veio a Isaías. Então, assim, e a palavra, ela não veio para os governantes, né? A palavra, ela não veio para os sacerdotes, ela não veio. A palavra, ela veio para João. A palavra de Deus, ela não chegou no palácio, querido. A palavra de Deus não chegou no templo religioso. A palavra de Deus chegou no deserto. Chegou no deserto. Chegou para um João ninguém. Porque quem era João? João não era nada à vista dos homens. João Batista era um João ninguém. Um homem totalmente improvável. Um homem esquisito, né? Que eu já falei aqui que na minha visão, ele parecia o homem das cavernas, na minha visão. Um homem esquisito, um homem estranho, um homem que se vestia com roupas estranhas, roupas diferentes, né? Roupas diferentes, sabe? Totalmente fora do padrão. Um homem que se alimentava. A alimentação dele era uma alimentação rústica, uma alimentação selvagem, porque a alimentação dele era uma alimentação natural, justamente para esse homem não se contaminar. Deus, quando João Batista, vocês lembram o que Deus disse ao pai e à mãe de João? Vocês lembram disso? Meu filho João foi separado, querido. João foi separado. Então, assim, foi esse profeta aí que Deus trouxe. Foi esse profeta aí que Deus levantou, né? A verdade de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, ela não foi entregue na mão de nenhum religioso, na mão de nenhum líder político. Ela foi entregue na mão de um homem que ninguém dava nada. Ela foi entregue no meio do deserto, né? Ela foi entregue a um profeta que não pregava entre quatro paredes. O João Batista, querido, ele não era um pregador de templo. O João Batista não era um pregador de quatro paredes. O João Batista, a Bíblia diz que ele pregou, ele percorreu toda a Judéia. Ele percorreu toda a Judéia pregando, e a voz daquele homem, ela ecoou. A voz dele, ela alcançou pessoas o mais longe que se pode achar. Quando a Bíblia diz que ela ecoou como uma trombeta, ela está dizendo que ela foi longe, de maneira poderosa, de maneira eficaz. Sabe por quê que a voz de João atingiu tanta gente assim? Sabe por quê que a voz de João, ela produziu, ela teve um efeito tão poderoso? Porque o João, querido, ele não era religioso. Deixa eu abrir aqui logo. O João, querido, ele não era religioso e também ele não era político. O João nem era religioso e nem era político, não era governante, não era líder, não tinha cargo, não tinha posição, não tinha nada, não tinha nome, não tinha nada. O partido que João tinha era o partido do reino de Deus, né? O João, ele era partidário do reino dos céus. Ele era partidário de Deus, né? Ele era assessor político, entre aspas, do Senhor. Ele era assessor político, entre aspas, de Deus. Ele era partidário do reino dos céus, né? Eu não sei se você sabe, querida, porque a gente, quando tem coisa que a gente não fala porque a gente não sabe. Tem coisa que a gente não fala porque a gente prefere nem ver. Porque é tão feio que a gente prefere nem falar. Fazer de conta que nem existe. Eu não sei se você sabe, mas a política... Tem um ditado aí no mundo que diz assim, ó, que política, futebol e religião não se discute. Sabe por quê? Porque é tudo a mesma coisa. Sabe por que ninguém discute política, futebol e religião? Botar tudo no mesmo balaio? Porque é tudo a mesma coisa. Você sabia que política e religião, eles são dois sistemas, porque todos dois são sistemas, né? Tudo é sistema. Todos dois são sistemas. São dois sistemas idênticos. São quase dois sistemas siameses, quase dois gêmeos siameses, a política e a religião. Você sabia, Dani? São sistemas idênticos, sabe por quê? Porque o funcionamento deles é igual. No funcionamento da religião e da política, a máquina, ela funciona sustentada, querido, pelas necessidades do povo. Sustentada pelo sofrimento do povo. Sustentada pela ignorância do povo. Você está entendendo o que Deus está falando? Você está entendendo por que política, religião não se discute? Você está entendendo por que política e religião é tudo a mesma coisa? É um sistema, são dois sistemas que são sustentados pela miséria humana, são sustentados pela fraqueza do povo, são sustentados pela falta de educação de uma nação, são sustentados pela falta de conhecimento da palavra. Você está entendendo o que Deus está falando? Então a pobreza do povo, querida,
A pobreza do povo, seja ela material ou espiritual, é ela que move a máquina dele. A mola propulsora, querido. O combustível da política e o combustível da religião é a pobreza do povo. O combustível da política, o combustível da religião é a ignorância de um povo. É a falta de educação, de preparo de um povo. Isso é que move o sistema. É isso que move a política. É isso que move a religião. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. É por isso que eu digo pra você. É por isso que o próprio Deus diz pra você que o homem perece, que o povo dele perece, morre por falta de sabedoria. Por quê? Porque quem não tem sabedoria é controlado, quem não tem sabedoria não é guiado pelo Espírito, quem não tem sabedoria não cresce, quem não tem sabedoria não amadurece, quem não tem sabedoria fica escravo do sistema. É isso que Deus fala comigo e com você. O inimigo, ele não quer que você tenha conhecimento. Para quê? Para que ele continuar manipulando você. Para ele continuar controlando você através das suas necessidades. Necessidade de comida, necessidade de saúde, necessidade de educação, necessidade de conhecimento da palavra, necessidade, sabe, de intimidade com Deus. Por quê? Porque você está apoiado no bezerro. Quem é apoiado no bezerro não tem intimidade com Deus. Quem é apoiado no bezerro não conhece o Deus que serve. Quem é apoiado no bezerro, querido, anda de muleta. E Deus está dizendo, eu não quero mais. Não é mais tempo de andar de muleta. Não é mais tempo de ficar cego espiritualmente. É por isso que você não pode ser religioso. Você tem que ser cristão e tem que ser adorador. E tem que ter intimidade com esse Deus. É isso que Deus está falando aqui hoje. Ai, meu Deus do céu. É por isso. O João ali, ele era um pregador de rua. Era um pregador de multidão. E ele não era um pregador seletivo, sabe? Não era. Você entende por que João... Deixa eu abrir só isso aqui rápido. Aí a gente vai entender, depois de tudo isso que Deus falou aqui, por que é que João chamou os fariseus e os saduceus de raça de víboras, raça de serpentes. Por quê? Porque ele sabia. O João, ele conhecia, querido, o sistema religioso. O João, ele conhecia o que estava por trás daquela pose de santidade. O João, ele conhecia o que estava por trás de muita falácia e pouca atitude. O João sabia de tudo. Certo? E não só ele, né? Eu acredito, porque não tinha só João. Tinha outras pessoas que viam a verdade. Tinha muita gente ali do lado do João Batista que conhecia a verdade que estava por trás daqueles mantos branquinhos, que estava por trás do sepulcro caiado. Tinha muita gente que conhecia. Só que uma coisa é você saber. Outra coisa é você confrontar. Uma coisa é você ter conhecimento. Outra coisa é você denunciar a verdade, né? Aí não é para todo mundo, né? Por isso que eu disse aqui no começo do programa, que Deus disse que nosso chamado é como o de João. Só que a forma como Deus vai nos usar para abrir caminhos não vai ser, nem sempre será a mesma que ele usou João. Porque cada um tem uma maneira específica, Deus tem uma maneira específica de trabalhar com cada um. Deus deve ter usado a natureza rude daquele homem para trabalhar com aquele homem do jeito que Deus trabalhou. Deus vai usar o que você tinha. Eu sempre digo que quando Deus tira a gente do mundo, resgata a gente para a presença, ele não tira tudo. Ele dá uma lixada no que a gente tem. Ele tira os limites para usar no reino. Porque se eu não fosse ousada, barraqueira, sanguinária, baixo astral como eu era, que não corria de briga... Se eu não fosse essa mulher que eu era no mundo, eu não tava aqui pregando isso não, meu filho. Eu tava aqui amaciando seu ego. Eu tava aqui ali derramando bênção. É isso que eu tava fazendo aqui. O ministério de João era um alerta para o arrependimento. O ministério de João, além de ser um alerta para o arrependimento, ele era um anúncio da chegada da verdade. Era um anúncio da chegada de Jesus. Esse é o ministério de João. O João, ele não pregava para agradar ninguém. O João, ele não pregava ele não levava para o povo pregações que ele queria, né? Ele pregava para o povo se arrepender. Né? Ele não pregou o que ele quis, ele não pregava o que os fariseus queriam que ele pregasse, ele não pregava o que os fariseus e os saduceus viviam proclamando pelo meio da rua. Não era isso que ele pregava, não. Ele pregava o que a palavra revelava, ele pregava a palavra verdadeira, né? Ele pregava a palavra verdadeira, né? O João, ele conseguiu
trazer, levar o povo a olhar para as escrituras, sabe? Porque o que João estava fazendo ali, na verdade, João, ele era um cumprimento profético. O João, ele tinha que aparecer, ele tinha que acontecer, porque ele foi profetizado lá atrás, lá no livro de Malaquias, como foi dito aqui. Ele foi profetizado lá no livro de Isaías, né, lá em 40, Isaías 40. Eu até marquei para ler, porque eu gosto de ler. Isaías 40, aqui, ó. Versículo 3, Isaías diz assim, ó. A voz daquele que clama no deserto, preparai-vos o caminho do Senhor. Fazei reta no deserto uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será elevado, todo monte e colina será rebaixado, e o torto será feito reto, e os lugares ásperos planos. E a glória do Senhor será revelada, e toda a carne o verá juntamente, porque a boca do Senhor tem falado isso. O Isaías, ele finaliza o versículo dizendo que quem falou não foi ele, não. Foi o próprio Deus que estava dizendo, né? Que viria um que abrir caminho, né? Aí a gente tem que entender esse chamado desse homem ali. Você entende que através de João o caminho foi preparado? Você entende que montes que se achavam muito elevados, eles foram colocados no seu lugar, eles foram nivelados, vales, eles foram aterrados. Você entende isso? Vales foram aterrados, caminhos que estavam tortuosos, estavam errados, estavam tortos, eles foram colocados no prumo, eles foram endireitados e as veredas, elas foram aplanadas. Aquelas veredas que antes eram difíceis, elas se tornaram veredas suaves, né? Você entende isso? Então, o ministério de João foi um ministério muito complexo, né? Além disso, João, ele não era um pregador seletivo, não, viu, gente? Deixa eu dizer aqui. O João, ele não tinha predileção por quem fosse ouvir ele, não. O João não escolhia igreja para pregar, não. O João não ia na igreja se a igreja tivesse só mil membros, não. Se a igreja tiver 30, ele não ia. Não tem isso, não. Com o João não tinha isso, não. João, ele não selecionava pessoas para pregar, não, meu querido. Ele pregava para todo mundo. Ele pregava para fariseu, ele pregava para escriba, ele pregava para pobre, ele pregava para prostituta, ele pregava para ladrão, ele pregava para rico, ele pregava para preto, ele pregava para branco, ele pregava para publicano, ele pregava para soldado, ele pregou até para Herodes. O João, ele pregou até pro rei Herodes, querido. O João, ele pregava pra multidão, né? A mensagem de arrependimento de João, ela atingiu todo mundo, ela alcançou todo mundo. E era uma mensagem muito clara em afirmar que a lei, ela não poderia salvar ninguém se não houvesse arrependimento. A mensagem de João, no final das contas, ela se resumia nisso, ó. Se não tiver arrependimento, você não vai ser salvo. Lá no versículo 8, o João, ele deixa bem claro, o Lucas, né? Ele deixa bem claro que o arrependimento, ele precisa acontecer. O arrependimento precisa acontecer. E que ele precisa, além de acontecer, além de você dizer que se arrependeu, você tem que mostrar que se arrependeu. Então, o arrependimento, ele tem que gerar frutos, né? Porque não adianta você se arrepender, não adianta você ficar triste com o seu pecado e você continuar praticando as mesmas coisas. Não adianta. Você se arrepender do que fez e depois fazer de novo. Isso é iniquidade. Não adianta você se arrepender do que você fez com o irmão e depois continuar tratando o irmão do mesmo jeito. Então, o arrependimento, ele tem que vir acompanhado dos frutos. E os frutos é o quê? É você praticar o arrependimento. Os frutos são as suas atitudes de arrependimento, né? Se você não faz isso, então, querido, eu digo pra você, viu? Que isso não é arrependimento, querido. Isso aí é hipocrisia. Isso aí é falsidade. Isso aí é mentira sua. Você não se arrependeu nada. Você só falou, né? E falar, você fala o que quer. A boca fala o que quer, né? João, ele foi um homem extremamente corajoso. A gente já não precisava nem eu dizer isso aqui, né? Ele foi extremamente corajoso, um homem que desafiou o poder político, ele desafiou o poder político da época, ele confrontou o sistema religioso totalmente, ele confrontou o sistema religioso, e ele deixou claro para quem quisesse ouvir que nada poderia impedir os planos de Deus, né? E nem intervir na história da salvação, porque ele estava preparando um caminho, ninguém podia mudar isso. Ninguém podia impedir que a verdade chegasse, que a vida adentrasse, que o caminho se materializasse na frente de ninguém. Ninguém podia impedir isso, né? O João, ele foi um cara que ele não negociou, viu? Para ter paz. Ele não negociou para ter paz.
Semana passada a gente falou sobre isso. A nossa paz, ela não pode ficar acima da verdade de Deus. Quando Deus diz para você ficar em paz com todos, você tem que saber até onde você pode ficar em paz. Porque se for para você se omitir da verdade para ficar bem com todo mundo, já sabe que Deus não está nesse negócio. Porque a verdade, a sua paz, ela não pode ser maior do que a vontade de Deus, do que a verdade de Deus. Não pode, né? A mensagem de João era uma mensagem urgente, e o objetivo da mensagem de João, queridos, não era acalmar ninguém, não. A mensagem de João não era o que eu disse aqui na instante, massagear o ego de ninguém, não. A mensagem de João não era criar emocionalismo em ninguém, não. A mensagem de João não era criar dependência espiritual em ninguém, não. A mensagem de João era despertar o povo para o juízo. Despertar os rebeldes, os desobedientes para a ira de Deus que viria caso eles não se arrependessem, né? Aí eu pergunto, aí Deus traz uma pergunta para mim, uma pergunta para você, uma pergunta para o ouvinte da Cidade FM, uma pergunta para todo mundo que está escutando isso aqui agora, né? Você que está aí, né? Que está assim, coçando o queixo, né? Está se pensando, né? Nas coisas. Então, aí Deus pergunta assim, será que a gente, nós, servos de Deus, será que nós estamos preparados para exercermos um chamado desse porte? Será que nós estamos preparados para sermos mais uma voz? Porque existem muitas ainda aí, viu, gente? Existem muitas. Será que nós estamos preparados para ser mais uma voz nesse deserto espiritual que a igreja tá inserida hoje em dia? Será que a gente está preocupada com isso? Ou preparado para isso? Será? Será que nós estamos dispostos, olhe bem, a abrir mão da nossa paz em favor da verdade? Você tá? Será que você está disposto? Será que você está consciente do seu papel como servo de Deus? Será que você está consciente do seu papel como um embaixador do evangelho? Porque o embaixador, ele é mensageiro. Será que você está consciente que você tem que ser um mensageiro fiel à palavra de Deus? Será porque assim, ó, o João, ele tinha plena consciência da identidade dele e da pequenez dele. O João, ele tinha plena consciência de quem ele era, né? Ele sabia que ele era um pregador, não Messias. Ele sabia disso, né? Ele sabia que ele era a voz, mas ele não era a mensagem. Ele não era a palavra. O João sabia que seu papel era apresentar Jesus para o povo. Seu papel era apresentar o caminho para o povo e sair de cena. O papel dele era esse. E não se colocar num pedestal, né? E olha, meu querido, que o João ele foi tentado, viu? Porque tinham pessoas que chegaram para ele e confundiam ele, questionavam ele, perguntavam a ele se ele era o Cristo, né? Ele teve oportunidade, né? Ele foi, só que ele manteve. O posicionamento de João, querido, ele nunca mudou, ele permaneceu intacto, ele sabia quem ele era. O João sabia, como ele disse, que ele não era digno nem de desatar as correias da sandália de Jesus. Ele tinha consciência de que ele era, né? E o João, ele sabia algo que nós, servos de Deus, pregadores, evangelistas, pastores, líderes, seja você quem for no corpo, nós temos que aprender algo que João sabia. O João, ele sabia qual era o limite dele. Ele sabia até onde o ministério dele podia alcançar. Ele sabia até onde ia o ministério dele. Ele sabia, querido João, ele sabia que ele podia até batizar com água dele. Ele podia batizar com água, mas com o Espírito, com o fogo. Ele sabia que só Jesus podia batizar, ele não tinha poder nenhum para isso. Não tinha poder, então eu torno a perguntar aqui, eu torno a lançar essa pergunta para você ruminar mais tarde, depois, para você, quando assistir isso aqui de novo, você ruminar. Será, gente, que a gente está preparado de verdade para o ministério que Deus colocou na mão da gente? Para o chamado que Deus colocou na mão, sobre a nossa responsabilidade? Será que nós estamos prontos, né, para sermos tentados na nossa vaidade, quando a tentação chegar, com o elogio, quando o elogio chegar, quando o neguinho quiser colocar você lá em cima? Será que você está pronto para entender que você não é nada, você só é um canal, uma fonte de Deus?
um instrumento, uma ferramenta do Senhor? Será que a gente tem consciência do tamanho da nossa pequenez diante de Deus, diante do reino? Será que a gente tem essa consciência? Será que nós estamos alicerçados na rocha, na palavra, o suficiente, né? Para nós não sermos, para não nos corrompermos e não sermos tentados a aceitar as propostas, né? As propostas indecentes que vão aparecer no caminho, né? As negociatas, né? Corruptas que vão aparecer no caminho contra a palavra. Será que a gente está alicerçado o suficiente? Será que nós estamos dispostos? Essa daqui dói, essa daqui dói. Será que nós estamos dispostos, deles, a perder nossa posição diante dos homens? Será que nós estamos dispostos a perder nossos cargos, né? Nossa posição confortável na plataforma, né? Nossa posição visível, notória na plataforma, por fidelidade a Deus? Será, João? Você tá, João Batista? Será que você tá pronto para isso? Para Deus mandar você abrir mão daquele lugarzinho de conforto e lhe levar pro deserto para você pregar no meio da rua? Será que você tá pronto para isso? Você pregar no escuro sem ninguém ver sua cara? Será que você tá pronto até para romper relacionamentos, né? Será? Porque com João foi assim, né? Será que a gente... Essa daqui eu vou fazer. Será que a gente prefere viver como João viveu? Preso, mas com uma consciência limpa, porque o João foi preso, mas a consciência de João estava limpa, ele tinha consciência de que tinha feito o que era para fazer, né? Ou viver solto, viver livre, mas prisioneiro da mentira, prisioneiro da covardia, prisioneiro do sistema sujo, de um sistema corrupto, de um sistema de negação ao evangelho. Né? É isso que Deus quer saber, né? O João, querido, deixa eu dizer para você, ele viveu nos desertos da vida. O João, ele não frequentou os palácios. Ele não frequentou, ele não pregou em grandes altares. Ele não pregou em grandes congregações, em grandes congressos. Ele não foi um pregador de renome. Escuta isso aqui. Ele não teve renome diante dos homens. Escuta isso aqui. O João, ele não teve nada disso. Ele não se assentou em mesas de reis para comer. Ele não se assentou em mesas nobres, com a cúpula. Ele não se assentou. O ministério daquele homem foi um ministério pequeno, um ministério curto. Um ministério rápido. Mas a influência de João, a influência daquele homem, apesar dele não ter entrado em lugares altos, apesar dele ser um João ninguém para muita gente, a influência dele foi permanente, querido. O legado daquele homem foi eterno. Hoje João deixou um legado, né? João deixou um legado eterno para nós. Ao ponto de Jesus dizer que dos nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João. Você quer ouvir isso? Você quer ouvir um elogio desse da parte de Deus? Dos nascidos de mulher não havia ninguém como João, né? O João, ele foi enaltecido por Deus. A gente precisa ter certeza, viu, Cidade FM, que mesmo sofrendo as maiores aflições, mesmo sofrendo as maiores perseguições, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo visto como João ninguém, as nossas lágrimas, elas sempre serão colhidas e enxutas por Deus. E tem um teólogo, John Charles Riley, ele diz uma coisa muito interessante que vai servir para nosso consolo, né? Para o seu consolo, meu consolo. Ele diz assim, ó, não se preocupe, porque o céu, ele vai indenizar você. Então não se preocupe. Não se preocupe em ser indenizado por homem, ser honrado por homem. Não se preocupe em estar em grandes altares. Não se preocupe. Se preocupe em pregar a verdade. Se preocupe em fazer o papel de abrir caminhos. E o restante, a obra, Deus vai concluir. Amém? São 3h54, acabei um minuto antes para a glória de Deus. Eu quero agradecer você, agradecer a sua audiência, agradecer você que está aí no Facebook, Ivana Lima. Tô vendo que tem um bocado de gente aqui. Tô vendo que Tati entrou aqui, é porque o meu celular não está mostrando. Um abraço para vocês todos, Tati, Elane, Ana, Jesse. Um abraço para você. Compartilha essa live, porque tem muita gente aí que precisa entender isso aqui. Entender o que é, né? João Batista. Quem foi João Batista? Qual era a essência do ministério? O que é que Deus está querendo da gente hoje? Porque nós estamos vivendo os últimos tempos, né? Desde Paulo que a gente está nos últimos tempos. A gente está vivendo os últimos tempos. Então, é melhor a gente começar a fazer a vontade de Deus, né, gente? Fechar os olhos não vai resolver sua vida, não. Você tem que abrir os olhos e começar a caminhar no caminho que Deus já desenhou para você. Amém? Deus abençoe você, compartilha isso. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Me guarde, me proteja, guarde minha casa, minha família, guarde meus amigos.
amigos, todos os cooperadores, todos os ouvintes da Rádio Cidade FM. Muito obrigado, os cooperadores desse ministério. Muito obrigado, Senhor. Vai nos guardando, nos protegendo em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus permitir. A Bispa Elisa Oliveira está chegando aí com o programa Encontro de Fé. Um abraço.